Olá, gente, tudo bem? Vamos levar uma resposta aqui para o questionamento de uma pessoa que me questionou dentro de um vídeo que eu coloquei sobre batismo de águas dentro de igrejas evangélicas. Que isso não é a doutrina de Cristo e nem Jesus pediu isso e nem orientou isso. Eu coloquei um vídeo explicando, refutando esse ensino errado, essa doutrina herética. Eu coloquei um vídeo explicando sobre isso e fui refutado, né? Fui questionado, aonde a pessoa disse que eu estava ensinando errado e tirando as pessoas do caminho de Cristo, da igreja. Então, eu vou dar resposta. Não a pessoa particular, mas ao questionamento dela. Então a pessoa, não importa. Eu trabalho questão, combato conceitos errôneos que contrariam a verdade do Evangelho. Eu não estou aqui para combater contra pessoas. Eu estou aqui para fazer a defesa da verdade do Evangelho. Amém? Contrariando e refutando todo o ensino errado. Assim como Paulo, ele refutou Pedro quando estava andando de uma forma errada no Evangelho, assim também eu faço. Eu não refuto a pessoa, eu refuto o ensinamento que a pessoa está dando, está mostrando, que não condiz com o Evangelho. Amém? Então essa pessoa me refutou. E o mais triste, gente, é que as pessoas refutam usando a palavra errada. Não aplica a palavra como ela é. Eles refutam a verdade usando a palavra e dando interpretação errada para insistir que o erro deles é a verdade de Deus. Já pensou nisso? Então essa pessoa me refutou dizendo, não, o batismo é a doutrina de Cristo. Jesus ensinou e Jesus mandou batizar sim. E eu pergunto a uma pessoa que está assistindo aqui, coloca aí no comentário, bote algum texto aonde Jesus manda batizar esse batismo de igreja nas águas. Coloque algum texto aonde Jesus estabelece essa regra, esse princípio, como ordenança do batismo de água dentro de igreja. Eu peço a você que me refuta, que me questiona, me mostre, me convença com argumento plausível da palavra que eu estou errado. Rapaz, teve um que disse assim, não, o batismo é seguir o exemplo de Cristo, porque Jesus foi batizado e Jesus fazia parte da igreja de João Batista. Poxa, olha o que as pessoas estão aprendendo e o que elas estão ensinando. Não, o batismo é uma regra, porque Jesus foi batizado. O próprio Jesus foi batizado, porque eu não posso ser batizado? E a pessoa ainda vem dizer que Jesus fazia parte da igreja de João Batista, ó, que ele foi batizado por João, então ele fez parte do ministério Igreja Evangélica de João Batista. Meus amados irmãos, que falta de conhecimento, que ignorância por não conhecer a palavra. A mente dessa pessoa está nas trevas ainda. Ela não tem o conhecimento da verdade, não foi iluminada pelo Evangelho. Ela está nas trevas. Aonde é que Jesus
foi batizado como regra para a gente se batizar também. Eu já expliquei aqui, gente. O problema é que as pessoas não ouvem, não dão atenção à palavra. Elas acreditam no que elas foram formadas dentro de igreja. O batismo de Jesus, quando Jesus diz, João Batista se recusou a batizar Jesus. Jesus, ele disse, não, que se cumpra tudo, me batize, porque isso estava determinado por Deus, porque através do batismo de Jesus, o Pai que mandou João Batista batizar, seria o sinal pelo qual João Batista ia conhecer aquele que ele pregava e preparava o povo para recebê-lo. Pelo batismo de Jesus. O batismo de João Batista nas águas não era batismo de igreja. Até então, igreja ainda não estava formada ali. O batismo de João Batista não era batismo de igreja como hoje. Vocês são ensinados pelos pastores dentro de igreja. O próprio texto vai dizer isso. É só você parar para ler, meu irmão. Agora, não leia a Bíblia com o entendimento da tua igreja nem do teu pastor. Vai entender a Bíblia pela Bíblia, o que ela ensina. Não leia a Bíblia já formado numa interpretação da tua igreja, do teu pastor, do teu teólogo, de fulano, ciclano ou beltrano. Leia a Bíblia entendendo ela por ela, como ela ensina. Aprenda de Cristo. O próprio texto vai dizer que o batismo de João Batista, Deus levantou João Batista e mandou batizar para preparar o povo de Israel, através daquele batismo, para receber o Messias, que João Batista anunciava. E o batismo de Jesus foi um sinal que Deus deu a João para ele conhecer esse Messias. Está no texto isso, gente. João 1, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Mas o povo não quer saber disso. Aí o cara vem dizer para mim mostrar que eu estou errado, para mim questionar. Ele vem dizer, não, você está pregando errado, o batismo é uma regra. Jesus mandou aonde? Aonde Jesus mandou? Me mostra um texto. Não venha pegar Marcos 16, 15. Não venha pegar Mateus 28, 18 e 19. Não venha pegar Nicodemos, João 3, 5. Ninguém pode nascer, entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Nenhum desses textos se refere à igreja, a batismo de água dentro de igreja. Nenhum desses textos, nenhum, o contexto dá base para isso. Aplicar essa interpretação é falsificar a interpretação e a palavra de Deus. Esses falsificadores da palavra, o cara vem me questionar, o cara vem me corrigir, sem conhecimento da palavra. Ele quer me corrigir pelo que ele acredita, que ele foi ensinado dentro da igreja dele. Vem com a palavra, irmão. Traz a palavra, vamos trabalhar aqui, ó. É aqui, ó. Não é teus credos, teus dogmas da tua igreja, do teu teólogo, do teu pastor, não. É com a palavra. A verdade é aqui, aonde nós estamos sendo iluminados por Deus. O cara vem dizer, olha, essa questão de batismo dentro de água de igreja é tão séria que leva o povo a cair da graça de Deus. Vou dizer por quê. Tem um pastor aí muito famoso, chamado João Henrique Palharim. As pregações dele são muito sábias. Ele prega dentro de... Ele faz uma... me esqueci como o nome que se dá. Contando histórias. Né? Ele conta histórias, ele traz exemplos de história muito interessante. Esse pastor, me esqueci o ministério dele, João Henrique Palharim. Ele prega com muita sabedoria, tem muito conhecimento das Escrituras, mas conhecer a Bíblia não é ter o conhecimento de Cristo. Os judeus conheciam a Bíblia,
Os judeus eram mestres nas Escrituras. Nicodemos era mestre nas Escrituras. Mas Nicodemos não tinha o conhecimento da revelação de Deus. E nós só podemos ter a partir de Cristo. Nicodemos não tinha. Ele era doutor da lei. Aí vem esse pastor, João Henriba Palharim. Ele prega dizendo que se você, que ouve a pregação dele, ele prega dizendo, se você não for batizado dentro de água em qualquer igreja, você não é salvo. Eu também fui questionado por um testemunho de Jeová, ó. Meu Jesus Cristo. Uma das maiores heresias, a doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, que os testemunhos de Jeová vivem, crê e ensinam para o povo. Doutrina de demônio. Aí veio um adepto do testemunho de Jeová lá no YouTube, me questionou dizendo, o batismo que salva é só o batismo dentro da nossa organização, ó. Eles dizem que você só é salvo se for batizado lá, para fazer parte da organização Sociedade Torre de Vigia, testemunho de Jeová, formado dentro dos ensinamentos do corpo governante, doutrina formulada por Charles Taze Russell. Aí já pensou, meu irmão, onde é que está a mente desse povo? O que é que acontece aí? Estão tirando a graça de Cristo, estão caindo da graça de Cristo, estão colocando a salvação dentro de uma igreja, por meio de um ritual, de um cerimonial, chamado batismo de água, e outras coisas. Aí o povo ensina que só é salvo se for guardar o sábado, porque o verdadeiro povo de Deus, o remanescente, são aqueles que guardam os sábados e estão dentro da revelação de Ellen White. Rapaz, e o povo vive nisso, está perdido. Eu digo não julgando, eu digo afirmando a verdade, porque isso é fato. Quem está por outro caminho, achando que vai ser salvo e não em Cristo, está perdido até agora e não sabe. Não tem salvação. Salvação não é dentro de nenhuma igreja, nenhum grupo religioso, por nenhum mérito, nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nenhuma prática de culto ou de obra religiosa. Salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. E quem crê nele se converte a ele para receber a remissão dos pecados e ser batizado pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que salva, que quem batiza é Jesus, selando aquele que creu nele para ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, como membro, não é dentro de igreja de homens. Aí o cara vem me questionar, vem para a palavra, irmão. Olha aqui, outro texto que me deram para mostrar que eu estou errado, que a Bíblia ensina a se batizar na água. Aí me deram outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Esse eu vou ler para você. Quando Pedro, pregando o Evangelho, diante de uma situação dentro do templo, Pedro não estava no templo como membro do templo. Pedro, Paulo, João, eles iam para o templo pregar o Evangelho. Teve um que disse a mim que Jesus era membro do templo. Ó. Rapaz, é muita gente sem noção. É muita gente perdida no entendimento. O cara disse para mim que Jesus era membro. Jesus pertencia a uma igreja. Ele disse que Jesus era membro do templo. Ele ia para o templo, mentira. Ele ia para o templo esclarecer, levar a verdade para eles que estavam dentro do templo e religiosos que estavam cegos. Por isso que Jesus era expulso. Porque eles não queriam ouvir a verdade. Jesus não fazia parte de nenhuma instituição religiosa, de nenhum conceito religioso, como se fosse para Deus, levantado por homem nenhum. Jesus é o próprio caminho. Ele não estabeleceu nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem grupo nenhum religioso, nem testemunho de Jeová, nem adventista. Jesus estabeleceu um povo que crê nele. A base da nossa fé de vida com Deus não é uma igreja, não é uma religião, não é um grupo com observação dentro de doutrina de homens. A base da nossa fé de vida com Deus é Cristo, a sua palavra. Esses que estão nessa fé é que são a igreja que torna-se membro e forma a igreja de Deus. Não é uma instituição dentro da regra e da formalidade do homem. Aí o cara vem para mim dizer que eu estou errado, trazer texto fora de contexto,
interpretações heréticas para dizer que eu estou errado, ensinando o povo que batismo de água dentro da igreja salva. Eles querem que eu ensine que salva. Não salva. Não leva ninguém a ser de Deus. Jesus não pediu isso, não mandou pregar isso e não ensinou isso a ninguém. Me mostra um texto, alguém. Eles pegam um texto fora do contexto. Só engana os simples, que não conhece a verdade. Aí o cara veio tentar me argumentar que eu estou errado, me dando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Eu vou ler aqui. Vamos ler primeiro o 37 para a gente entender. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o cara veio para mim e disse: está vendo que tem que se batizar? Pedro não está dizendo aqui se arrependam e sejam batizados nas águas para receber a remissão do pecado. Ei, esse texto aqui não está trazendo base para essa interpretação, nem está se referindo nesse contexto de batismo de água dentro de nenhuma igreja. Primeiro, os apóstolos não pregavam ninguém a viver nenhum ritual, nem cerimonial dentro de nenhuma igreja. Os apóstolos não pregaram isso. O texto aqui não está dentro dessa interpretação maldita, diabólica, que leva o povo a se perder da verdade, a desprezar e cair da graça de Deus. Porque Pedro aqui, ele não está, deixa eu parar aqui para não atrapalhar, porque quando não é uma coisa é outra. Deixa eu dizer uma coisa para você, não perturbe agora. Pedro aqui, Pedro não está se referindo ao batismo de água dentro de igreja. O contexto aqui não traz nenhuma interpretação, nenhuma ideia para alguém interpretar isso. Isso é uma interpretação que eles colocam tendenciosa, maliciosa, proposital, para a causa de ganho dele, o propósito deles. Entendeu como é? Para levar você a estar dentro do sistema dele, como propriedade membro. Porque, olha lá, vamos lá. O texto aqui é o discurso de Pedro, lá em Pentecoste. No dia de Pentecoste, Pedro começa a discursar, cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Não foi para Pedro falando língua estranha, nem correndo, nem batendo, nem cortando laço. Pedro e os apóstolos, nessa festa, que não foi um movimento, como bota hoje na igreja, que não é uma doutrina, não, porque tem gente hoje que diz assim: eu sou pentecostal, eu sou tradicional, você é o quê? Eles criam esses ensinamentos malditos, eles criam esses movimentos malditos e colocam como regra, onde Jesus ensinou alguma coisa de ser pentecostal ou não pentecostal. Não tem isso na Bíblia. Não tem nenhuma orientação de ser pentecostal, de ser do fogo, do manto, do reteté. Aqui, o dia de Pentecoste era uma festa da colheita dos 50 dias após a colheita. Essa festa era uma festa judaica que reunia pessoas de todos os lugares e vinham para Jerusalém nesse tempo. E nesse momento aqui, quando acontece essa festa, tinha gente aqui de todos os lugares, todas as nações, povos, né, que naquele tempo não tinha nação como hoje, eram povos de outras línguas, estavam nessa festa. E nesse momento Deus usa os discípulos para testemunhar de Cristo. Ele enche de ousadia, porque até então os discípulos estavam oprimidos, com medo da perseguição dos próprios judeus, que os expulsavam das sinagogas, que não o recebiam. E os discípulos estavam sendo perseguidos. Tranquilo?
Eu só pedi para deixar a chave com você aqui. Tá? Pronto. Eu vou sair, ela vai pegar ela agora. Tá bom, tá certo. Tá ok, amém. Pode ir. Então vocês estão entendendo isso? Os discípulos estavam acuados, todos juntos num local, com medo da perseguição. É aí que cumpre-se a promessa que Deus fez ao profeta Joel, que eles seriam cheios, iam falar em outras línguas, não eram línguas estranhas. O evento aqui de Pentecostes, dessa festa judaica, os apóstolos não falaram em línguas estranhas, pior do que essas que falam hoje aí, que são estranhas mesmo. Os apóstolos aqui, eles começaram a falar em outras línguas, de outros idiomas, que as pessoas ouviam, entendiam nos seus idiomas. É o que o texto diz. E o povo ouvindo o que eles falavam, não era reteté, plá, tititi, lebre come alface, não sei o que. Eles falavam testemunhando de Cristo. Tanto é que eles estavam pregando o evangelho, que nesse momento aqui, aí entra agora o texto que eu li, dentro desse contexto que eu expliquei. É nessa hora que eles entendem e começam agora a perguntar aos apóstolos o que eles deveriam fazer para ser salvos. E Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecado. Esse arrependimento, esse batismo, é quando você se converte a Cristo. É quando você tem o arrependimento. É o que Pedro está dizendo. Se arrependam para que sejam batizados, crendo em Jesus. Não é creiam em Jesus e vá para uma igreja. Procure uma igreja para ser batizado, para receber a remissão de pecados, para fazer parte do povo de Deus, para ser salvo. Não é isso que os apóstolos estão pregando aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Eu gosto de dar resposta. Eu gosto de esclarecer. Então, a pessoa que me questionou disse que eu estava ensinando errado. Que o batismo é bíblico, que Jesus ensinou e mandou batizar. Jesus não mandou ninguém pregar esse batismo e levar o povo a praticar esse cerimonial de igreja, esse batismo de igreja. O batismo que Jesus fala aqui não é nenhum pastor que batiza, é ele mesmo quem batiza com o Espírito Santo. É esse batismo que me torna membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Aí o cara vem me questionar com um argumento todo cego, sem a direção da palavra. Ele vem argumentar com o ensinamento que ele recebe dentro de igreja, pelos seus líderes, pelos seus guias, pelos seus mestres, pelos seus gurus. Eu sou discípulo de Cristo. A doutrina que eu creio, pratico e sigo e prego não é doutrina de igreja, de teólogo, de pastor, de coisa alguma. É a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina esse conceito de batismo de água em canto nenhum. Mostre-me, não importa. Você que é teólogo, você é doutor em grego e hebraico e aramaico, não sei o que, você que tem anel de diploma no dedo, você que é pastor, presidente, você pode ser um anjo que venha do céu. Não tem como você me convencer se não trouxer o evangelho de Cristo. Se não me pregar o evangelho de Cristo, eu não recebo. Pode vir um anjo do céu, pode vir um doutor, um pregador, um arcanjo, um apóstolo, um bispo, seja quem for. Você só me convence se me pregar e me trouxer a verdade do evangelho para mostrar que eu estou errado nessa questão de que batismo dentro de igreja não tem nada a ver com doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso, o evangelho não ensina isso. Quem ensina isso são os pastores, os mercenários, os falsificadores da palavra, que fazem do povo negócio com essa história de batismo, para o povo ser membro e propriedade do sistema igreja deles. O cara vem me questionar com um argumento fraco. Usa a palavra, irmão. Me mostra texto. Agora, não venha citar texto e criar sua história no texto, não. Vamos analisar o texto para ver se está dentro do que você está explicando. Amém? Deus abençoe. Esse é o meu trabalho. Eu prego
e estou disposto a ser questionado, mas também eu vou responder o questionamento. Amém? Se vocês me convencerem que eu estou errado, me trazendo um argumento plausível da palavra para mostrar que o batismo de igreja dentro de água feito pelo homem é uma coisa que Jesus determinou para o homem ser salvo, para o homem ser da igreja dele, para o homem ser inserido na igreja e ter a remissão do pecado e nascer de novo, aí eu vou acreditar. Eu vou pedir desculpa aqui e vou dizer, não, vocês estão certos. A Bíblia ensina isso. Agora, ei, sabe por que eu falo e prego com muita ousadia? Sabe por que eu questiono todos e afirmo? Não é porque eu sou a verdade. É porque eu conheço a verdade e estou nela. E ninguém vai resistir, porque não pode mostrar isso, porque a palavra de Deus não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Quem ensina essa mentira de batismo dentro de água de igreja é os mentirosos que falsificam a palavra. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não pregou isso. Isso não é regra e nem princípio para o homem ser salvo, para o homem ser de Deus, para o homem fazer parte da igreja de Deus. Isso é uma mentira que os homens pregam para fazer você ser negócio deles, fazendo parte não da igreja de Deus, da igreja deles, que diz que é de Deus, que não é. Amém? Então que Deus abençoe, receba aí essa correção, essa instrução e essa resposta do questionamento que vocês me fizeram.